Bem-vindo, pessoal. No episódio de hoje nós vamos falar de fofoca, né? Quem nunca foi vítima de uma fofoca? Você talvez me ouvindo, você nesse momento pode estar passando por uma situação como essa. Mas também você pode ser aquele que promove a fofoca. Então vamos para mais um episódio. Não está na Bíblia. O texto de hoje se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Ele diz exatamente assim: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Pois bem, irmãos, eu sei que você vai estranhar e você vai dizer assim: não, mas fofoca está na Bíblia, sim. Você não pode dizer que não está. Ela está na Bíblia. Sim, mas hoje eu não vim falar especificamente de fofoca, porque eu sei que você sabe que é errado, e eu sei que você sabe que não está nas Escrituras. Mas eu quero falar de uma fofoca que hoje está no nosso meio, que nós chamamos de fofoca gospel, né? Aquela fofoca evangélica, porque hoje as pessoas, para poder justificar o seu mal, elas vão criando suas próprias teologias. Hoje a fofoca funciona assim: olha, eu vou te contar, mas é para orar. Eu estou te contando, mas é para interceder. Eu estou falando para você, olha, não conta para ninguém, é apenas para a gente podermos estar colocando diante de Deus. Ou seja, as pessoas hoje estão criando suas próprias teologias, criando uma fofoca evangélica, a fofoca gospel. O texto diz bem claro: não faleis mal uns dos outros. O ato de falar mal, ele em primeiro lugar vem da justiça própria. É quando você acha que tem razão de falar sobre determinado assunto. Ninguém fala mal sem ter razão. Ninguém fala mal sem ter uma justificativa. Mas o problema é a justiça própria, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então percebe o seguinte, que você só vai falar mal de alguém se você tiver um fato sobre aquela situação. Você pode até inventar, mas baseado nas suas razões, você vai disseminar o mal. A Bíblia conta em Números 12 um fato bastante interessante para a gente pensar. Moisés diz o seguinte, que não se pode casar com mulher estrangeira. Mas o mesmo Moisés, a Bíblia diz que ele casou-se com uma mulher cuxita, logo depois dele ter dito isso. E quem era uma mulher cuxita? Era um povo que hoje é onde fica a Etiópia. Ou seja, essa mulher era estrangeira, não fazia parte do povo de Israel. Então Miriam, de acordo com Números 12, sabendo disso, Miriam diz assim: Moisés está pregando algo que não vive? Ele está falando algo que não é verdade? Moisés é um pecador, é um imundo. Como é que ele pode pregar algo e não viver? E eu digo para você, irmãos, Miriam estava correta. Moisés falou algo, pregou algo, ensinou algo para o povo, estava fazendo totalmente o contrário daquilo que ele disse. Mas havia um detalhe pertinente. E esse detalhe Deus teve que resolver ele mesmo. Então ele chama Miriam, Moisés e Arão. Por que Arão? Arão porque é aquele que ouve. Só existe fofoqueiro dentro da igreja porque tem alguém que ouve. A gente chama, são os educados, né? Aqueles que por educação acabam escutando as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você que é aquele educadinho, que gosta de ouvir as fofocas, que gosta de receber as mensagens negativas sobre os outros, haverá mais disciplina para você do que aquele que fala. Porque se existe um fofoqueiro, porque antes tem alguém que escuta. E se você faz o seu irmão pecar, haverá disciplina para você. Mas Deus também chama Miriam e fala assim: Miriam, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu escolhi o meu servo Moisés, eu não sabia dos erros do passado? E Miriam disse: sim, eu sei. O senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. Claro que o senhor sabia dos erros do passado. Então Miriam me responde uma segunda pergunta: quando eu escolhi o meu servo Moisés, eu não sei dos erros do presente? E aí Miriam disse: sim, o senhor sabe dos erros que ele está cometendo agora? Terceira e última pergunta, Miriam: você sabe, quando eu escolhi o meu servo Moisés, eu sei dos erros que ele ainda vai cometer no futuro? E aí Miriam disse: sim, senhor,
O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe dos erros que ele cometeu no passado, que ele comete hoje e que ele cometerá no futuro. Então Deus vira para Miriam e fala assim: então quem é você para falar mal do homem que eu escolhi para dirigir o meu povo? Quem é você para criticar aquele que está à frente do meu povo, Miriam? E percebem? Deus reprovou Miriam por causa da justiça própria dela. Miriam tinha todas as razões, mas fez da maneira errada. Ela divulgou entre o povo os erros de Moisés. Eu não estou aqui defendendo os erros dos pastores, dos líderes, de qualquer pessoa. Não. Eu estou dizendo uma coisa: que você não pode divulgar, falar mal dos líderes para outras pessoas. Deus não aceita isso. Não importa se você tem ou não tem razão, você não pode fazer isso. Se você viu o líder errando, procure ele, conversa com ele, assim como Pedro fez. Pedro foi elogiado por Jesus e logo disse assim: eu não deixarei o Senhor morrer. Só que ele fez isso em secreto. A Bíblia fala que Pedro chama Jesus à parte e o repreende quando Jesus diz que iria morrer. Pedro entendeu errado a mensagem, mas ele não repreendeu Jesus em público, porque essa deve ser a nossa postura. Então, irmãos, você que gosta de divulgar vídeos falando mal dos grandes pastores, Silas Malafaia, Agenor Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, entre outros, não faça isso. Você não tem esse direito. Você não sabe de todas as coisas. Não estou defendendo nenhum deles. Tem alguns deles aí que eu nem gosto da teologia deles, mas nem por isso eu irei denegrir a imagem deles. Eu posso questionar a mensagem, sim, mas eu não posso julgar o profeta. Então, se você tem algum problema, vá direto a eles, conversa com eles, discuta com eles, mas não dissemina o mal. Para finalizar, porque quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que Deus colocou uma lepra em Miriam, e essa lepra em Miriam fez ela sair do arraial. Então, quando você fala mal dos líderes, fala mal dos pastores, dos apóstolos e de quem for que estiver acima de você, tudo que você está fazendo é criar a maior religião de todos os tempos, que é a religião das Miriams, que são aqueles que permitem que a lepra entre no coração e tira da igreja. Hoje, o que nós mais temos hoje no Brasil é gente que não quer mais saber de igreja, gente que não quer mais andar dentro na comunhão dos irmãos. Por quê? Porque ele viu o erro dos líderes e acha que todos os pastores são assim. Não jogue a lepra de Miriam no coração de ninguém. Não divulgue o mal. Não faça o que Satanás quer. Não faça aquilo que Satanás planeja, que é destruir a igreja. Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com todos. Inclusive aquele que está ouvindo fofoca, aquele que está disseminando fofoca, para que a gente de uma vez por todas elimine isso. Não está na Bíblia aquilo que não contaram para você.